Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre juros simples, então vamos aos nossos slides para aprender um pouco mais sobre este assunto. Então pessoal, nós iremos ver juros simples. Eu coloquei aqui alguns exemplos para nós estarmos entendendo um pouquinho sobre juros simples. Vamos aqui à fórmula de juros simples, né? O valor principal é o valor emprestado ou aplicado antes de somarmos os juros, transformando em fórmula. Então, olha aqui, J igual a C vezes o I vezes o T. Ou então pode ser representado pela letra N também, que representa o período. Então, o que seria o J? O J seria os juros. C, o capital inicial, que é aplicado ou que você pode pegar emprestado. A taxa de juros, que é representado pela letra I. E o número de períodos, que é representado pela letra T ou a letra N. Então, vamos primeiro ao nosso primeiro exemplo aqui. Temos uma dívida de R$ 1.000, que deve ser paga com juros simples de 8% ao mês. Se ela está atrasada 2 meses, os juros que eu pagarei com relação a essa dívida serão de quanto? Ele quer saber de quanto que vai ser os juros se ele atrasou durante 2 meses. Então, quais são as informações que tem no problema? Vamos lá. O capital inicial, né, que ele pegou emprestado é de R$ 1.000. A taxa é de 8% ao mês. Só que eu vou dividir por 100, por quê? Porque sempre que eu for resolver algum problema que envolva porcentagem, eu tenho que sempre deixar na forma unitária ou na forma fracionária. Então, eu dividi por 100, ficou 0,08. Agora, o meu período é de 2 meses, que eu representei aqui pela letra N. Juros é o que nós iremos descobrir. Então, como ele quer saber os juros, então eu vou usar a fórmula dos juros, que é J igual a C, que é o capital inicial, a taxa, que é representada pela letra I, e o T, que representa o meu tempo. Só que eu coloquei N, mas é a mesma coisa. Então, eu vou colocar, no lugar do capital, eu vou colocar R$ 1.000. E no lugar da taxa, eu vou colocar 0,08 e o período é de 2 meses. Então, quando eu multiplico 1.000 vezes 0,08 vezes 2, eu vou encontrar 160. Então, quer dizer que meus juros foi de R$ 160 pelo atraso de 2 meses, porque a taxa mensal é de 8%. Então, eu vou pagar, ao final, 1.160. No caso, seria meu montante. Agora vamos ver o que seria o montante. O montante é o resultado da soma do capital inicial ou sua dívida inicial com juros acumulados. Normalmente representamos pela letra M. Então aqui tem duas formas de representar o montante, que é o capital mais os juros, ou montante, que é o capital vezes a taxa. Ou seja, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o período. Né? Então, aqui o M representa o montante, o C o capital inicial e o J representa o meu juros. Vamos voltar ao exemplo anterior, né? Que era foi uma dívida, né, de R$ 1.000 e teve um atraso de 2 meses. Então, teve uns juros de R$ 160 e o capital inicial que ele pegou emprestado foi de R$ 1.000. Então, como ele quer saber o montante, eu vou o quê? Somar o capital mais os juros e vai dar o meu montante de 1.160. Então, ao final, eu vou pagar 1.160. Então, vamos para o exemplo 2. Calcule o montante resultante da aplicação de 70.000 a uma taxa de 12% em um período de 6 meses. Então, aqui ele quer saber o montante. Para saber o montante, eu tenho que saber os juros, né? Então, vamos lá. O montante é o que ele quer saber. O capital é de 70.000. A taxa é de 12% ao mês, só que eu vou dividir por 100
porque eu tenho que deixar na forma unitária ou decimal, que é a mesma coisa, ou fracionária. E o período é de 6 meses. Então, qual vai ser o meu montante após 6 meses, quando eu faço uma aplicação de 70%, 70 mil reais, a uma taxa de 12% ao mês? Eu vou usar a fórmula dos juros e vou substituir os valores nos seus respectivos nomenclaturas aqui, no caso aqui, capital, taxa e o período, né? O capital foi de 70 mil, a taxa 0,12 e o período 6 meses. Agora é só multiplicar tudo e eu vou encontrar o valor dos juros, que é de 50.400. E o que seria o montante? É o capital mais os juros. Quanto que vai ser? Ele vai receber ao final, se ele deixar lá por 6 meses. É só somar o capital junto com juros, eu vou obter um valor de R$ 140.400 ao final de 6 meses. Vamos ao exemplo 3 agora. Calcule o montante resultante da aplicação de R$ 70 mil a uma taxa de 12% ao bimestre em um período de 6 meses. Então, podemos observar aqui que a taxa está bimestral e o período é 6 meses. O que eu devo fazer neste momento? Eu devo colocar o período em bimestre para o período concordar com a taxa. Então, olha só. Eu sei que um bimestre corresponde a 2 meses, só que aqui eu tenho 6 meses, então vai dar quantos bimestres? Vai dar 3 bimestres. Pronto, agora que já temos essa informação, vamos colocar os outros dados do problema. O capital eu sei que é de 70 mil, né, que é o capital que foi aplicado inicialmente. A taxa não. O período é de 6 meses, só que como eu coloquei o período em bimestre, então no caso vai ser 3 bimestres. E a taxa é de 12% ao bimestre. Então o que eu sempre devo fazer? Dividir por 100, e no caso aqui, quando eu divido por 100, fica 0,12. Diante disso, eu vou tentar descobrir quem é os juros, quanto que vai ser os juros dessa aplicação, né? Aí eu vou usar a fórmula, que é J é igual capital inicial vezes a taxa vezes o período que ele ficou sendo aplicado. Vou substituir na fórmula os seus valores correspondentes. O capital eu sei que é 70 mil, a taxa é 0,12 e o período é 3 bimestres. Multiplico tudo. Quando eu multiplico, eu vou encontrar o valor de 25.200. Então, quer dizer que meus juros é de 25.200. Só que o problema está querendo saber qual é o montante. O que é o montante? É a soma do capital mais os juros. Ou seja, após 6 meses, quanto que vai ser o meu montante? Então, eu somo o capital mais os juros, né, que é 70 mil, mais os meus juros, que foi de 25.200, eu vou encontrar 95.200. Então, meu montante é de 95.200. Ok? Agora, vamos para o exemplo 4. Calcule o montante resultante da aplicação de 70 mil reais a uma taxa de 12% ao ano em um período de 6 meses. Então, aqui a taxa é anual e o período é mensal. Então, eu vou transformar esse período mensal em anual. Então, é bom você sempre colocar o período concordando com a taxa. Então, olha só. Um ano corresponde a 12 meses. Então, 6 meses vai ser a metade, ou seja, 1/2. Diante dessas informações, o que você vai fazer agora? Vai verificar quais são os dados que o problema nos fornece. O problema nos fornece o capital, que é de 70 mil reais,
A taxa que é de 12% ao ano, eu vou sempre dividir por 100, vai ficar 0,12. E ele quer saber o montante, de quanto que vai ser o montante. Como eu já usei aquelas outras fórmulas do montante mais simples, agora já vou direto usando a outra fórmula, que é essa daqui, ó. M, que é o montante, é igual capital vezes, abre parêntese, 1 mais I vezes o período. O montante eu não sei quanto que é. O capital é de 70 mil. Vou multiplicar, abrir o parêntese, somar 1 mais 0,12 vezes 0,5. Por que é 0,5? Porque 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Então, quando eu divido 1 meio, dá exatamente 0,5. E agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma expressão numérica. Então, na expressão numérica, eu vou resolver o que está dentro do parêntese primeiro. Só que eu não posso somar sem antes multiplicar. Então, por isso que eu multiplico aqui, ó. Eu vou repetir aqui, ó. 1 mais 0,12 vezes 0,5 dá exatamente 0,06. Quando eu faço isso, eu vou somar, né? Aí fica 70 mil vezes 1,06 e agora sim eu vou multiplicar. Aí ficou 74.200. Então, ao final de 6 meses, essa aplicação vai estar em torno de 74.200, ok? Então, esse aqui é o nosso exemplo 4, ainda falando sobre montante. Agora, vamos para o exemplo 5. Em um capital no valor de R$16 mil, é aplicada a juros simples, a uma taxa de 9% ao ano. Se no final do período da aplicação o valor dos juros foi de 1.920, calcule por quantos meses esse capital ficou aplicado. Então, o que vai acontecer aqui? Ele quer saber quanto tempo esse capital ficou aplicado para render uns juros de 1.920. Então, aqui ele quer saber o período, por quanto tempo ele ficou aplicado. Então, eu sei que o capital é de 16 mil, a taxa é de 9% ao ano, o período é o que ele quer saber. E os juros é de 1.920, foi o que o problema nos forneceu. Então, agora, como ele já deu o valor dos juros e ele quer saber o período, eu vou usar a fórmula dos juros, que você já sabe que é J igual a capital vezes a taxa vezes o período. Os juros eu sei que foi de 1.920, o meu capital é de 16 mil, a minha taxa é de 0,09% e multiplico pelo período que eu ainda não sei. Multipliquei. Quando eu multiplico 16 mil vezes 0,09 dá 1.440 vezes N. E por que eu vou dividir por 12? Porque ele quer saber o período em meses, por isso que eu divido por 12. E a taxa está em ano, então eu vou dividir por 12. Quando eu divido por 12, eu vou encontrar 120 vezes o N. Agora, como que eu saber o N? Eu vou fazer a multiplicação, vou fazer a operação inversa, ou seja, eu vou dividir o 1.920 por 120. E vou encontrar 16 meses. Quer dizer, para que esse capital tenha uns juros de 1.920, é preciso que ele fique lá durante 16 meses, ok? Então, vamos ao exemplo 6. Um investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$560. Qual é a taxa de juros desse fundo de investimento? Então, aqui ele quer saber a taxa de juros. Então, vamos ver quais são as informações do problema. O capital inicial é de R$500. O período é de 6 meses. O montante é de R$560. Então, qual vai ser os juros? Os juros é a diferença entre o montante e o capital, que no caso aqui é R$60. E a taxa é o que ele quer saber.
Como eu tenho o valor dos juros, eu vou usar a fórmula dos juros, que é J igual a capital vezes a taxa vezes o período. Os juros é de R$ 60, o capital de R$ 500, a taxa que eu preciso saber e o período é de 6 meses. Pronto. Então, 60, que é os juros, multiplico 500 vezes 6, eu vou encontrar 30 mil e vou multiplicar com I. Como eu quero saber quanto que é a taxa, eu vou agora pegar 60 e dividir por 30 mil. Quando eu divido, eu vou encontrar 0,002 ou 2 milésimo e vou multiplicar por 100 e vou encontrar 0,2%. E por que eu tenho que multiplicar por 100? Porque o 0,002 está na forma unitária. Eu quero deixar na forma percentual. E sempre que eu deixar para deixar na forma percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula. Tchau!